Morreu agora a campeã olímpica de vôlei. Faleceu. Valeixo, o nome dela, de Oliveira. 43 anos. Ela foi campeã olímpica em Pequim em 2008. Medalha de ouro. Já tinha tido medalha de prata. Participou de 3 ou 4 Olimpíadas. Uma jogadora de destaque, tanto no Brasil como no time dela. E sabe o que ela fez? Se jogou do 17º andar e deu adeus à vida. Aí, eu pergunto para você, a depressão não tem que cuidar dela? O Setembro Amarelo não tem que ser cuidado? Essa campanha de prevenção não é bendita, mas tem que ser na prática. Porque não tem lógica uma pessoa se jogar do 17º andar, tendo toda a fama, todo o poder, todo o dinheiro que ela tem. Não é lógico isso. Mas, por conta de algum sofrimento que ela estava passando, ela fez isso. E a polícia aponta assim que tenha sido. Vocês entendem que eu não posso nem falar aqui. Não foi alguém que jogou ela, foi ela mesma. Então você vê que o que acontece com um anônimo, o que acontece com qualquer um de nós, acontece com os famosos, porque eles não são deuses, eles são iguais a nós. A diferença é que eles têm mais dinheiro que a gente, eles têm mais fama que a gente, mas eles sofrem das mesmas angústias, sofrimentos. Eles têm as mesmas noias, depressões, estresse como a gente. Por isso que devemos respeitar um ao outro, colocar-se no lugar do outro, independente de quem ele seja até o nosso inimigo. Por exemplo, o Bolsonaro levou uma facada lá em 2018. E eu não era bolsonarista, praticamente nunca fui. Mas eu fiz vídeos sobre Bolsonaro, desejando a morte dele? Não. Orando até por ele, tendo até misericórdia dele. Agora eu vi muitos esquerdistas na época, tem que morrer, tem que morrer. Você vê que realmente eles não têm Deus. Porque se tivesse, colocariam um no lugar do outro, ainda que ele fosse a antítese do que eles pensam, pregam, fazem de esquerdistas. A gente tem que ter empatia pelo próximo. A gente tem que ter. Quer ver uma ou outra coisa? Morreu, que era bolsonarista. Mas nesse caso, olha só a loucura. Morreu aquele que disse que nós vamos levar os princípios maçônicos para o Congresso. Vocês acreditam que teve gente da ala bolsonarista que comemorou a morte desse? Assim como os esquerdistas bolsonaristas. Porque ele estava falando alguma coisa. E aí, ficaram felizes. Mas vocês acham que essa gente entendeu na vida? Que consentiu ou que ficou feliz com a morte do Major Olímpio? Com a morte do Gustavo Bebiano? Olha ver como é que a política é insana. Os próprios que defendiam são os mesmos que atacam, são os mesmos que comemoram a morte dos outros. Mas sabe vocês que vocês vão morrer também. Vale a pena fazer isso? Valia a pena se vocês não morressem. Se nós não morrêssemos, a gente ficar feliz com a morte de alguém. Eu não fico com a morte de ninguém. Não zombo com o sentimento de ninguém. Porque eu sou humano e eu entendo que cada um passa. Exatamente porque eu já passei muitas coisas. Enquanto nós não entendemos isso, não adianta a gente estar dizendo, eu sou cristão. Porque Jesus entendia o sofrimento dos outros. Jesus viu que Marta e Maria estavam chorando porque perderam o irmão que fazia tudo para elas. Jesus chorou. E Jesus disse, meu Deus, o que eu posso fazer? Eu posso ressuscitar. Eu posso pedir para Deus ressuscitar. Ele pediu para Deus ressuscitar a Lázaro. Por quê? Se colocou no lugar de Marta e Maria, que estavam sem o irmão que ia lhes ajudar, e eles eram amigos de Jesus. Jesus fez bem para os próprios amigos. Diferente de muitos aí, né? Amigos, amiguinhos da onça, fazem mal a gente. Outro cenário, Jesus viu aquela mulher perdendo seu único filho, chorando, pranteando. A viúva de Naim. Jesus vai lá, toca no esquife, no caixão e ressuscita o jovem. Para que aquele filho ajudasse a mãe até quando pudesse. Para que a mãe não sofresse. Sozinha, já tinha perdido o marido. Era viúva. E naquele tempo em Israel ser viúva era muito difícil. E sem filho, então, nem se fala. Então, Deus entendeu a dor daquela mãe. Deus colocou no lugar daquela mãe, porque Jesus é Deus. O que eu posso fazer de bom para ela? O que está no meu alcance? É isso, eu posso ressuscitar. Ela ressuscitou. Isso é cristianismo. Isso, na realidade, isso é ser cristão. É renunciar ao ego, carregar a cruz de cada dia, ajudar um ao outro, suportar um ao outro, carregar até a cruz do outro, às vezes, ajudando. E seguir Cristo. Agora você diz, eu sou cristão, sou de Jesus, eu defendo as pautas cristãs. Claro, vamos ver, vamos analisar na prática. Alguém está próximo de você, caindo, quase morrendo. Você tem condições de levar o sujeito no hospital? Não leva. Foge. Alguém da sua parentela, da sua família precisando de alguma ajuda, você podendo ajudar, você não ajuda. Como você é cristão nesse sentido? Porque Deus vai cobrar daquilo que a gente pode ajudar. Por exemplo, chega alguém perto de você, pede dinheiro, você não tem dinheiro para dar, você não vai ser condenado por isso, porque Deus sabe que você não tem. A pessoa lá pode estar falando na esquizofrenia dela, na psicopatia dela, como aconteceu certa feita comigo, um mendigo ficou me pedindo, eu não tinha dinheiro, e queria jogar algum objeto contra mim, e falou um monte de impropério, mas eu não tinha.
Eu tinha até o dinheiro, mas o dinheiro era contadinho para mim. Eu estudava, era estudante na época, para mim pegar o ônibus e tal e voltar para casa. E o camarada ficou lá surtado falando um monte. Mas eu não tinha. Se tivesse, fosse para comprar uma comida, eu compraria. Agora, Deus não vai me julgar por aquilo que eu não posso. Vai julgar por aquilo que eu posso ajudar. E não ajudo, porque eu sou egoísta. Vocês entendem a coisa como é que é? Então não tem como eu dizer que eu sou cristão se eu não penso no outro, se eu não ajudo o outro. Podendo. Agora, se eu não posso ajudar, também não vou atrapalhar. Também tem isso, né? Tem aquele que não pode e ainda atrapalha. Ou que não vai, não faz e atrapalha. A gente tem que ficar em silêncio às vezes e perceber as coisas. E analisar. Essa moça que se jogou, estava faltando talvez para ela uma boa amiga, um bom amigo, um marido, independente da situação que ela tivesse. Alguém que chegasse e disse, minha filha, você não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Olha a vida dos outros, sofre muito mais e continuo persistindo na vida. Ah, mas eu estou com cheio de... Não, eu vou te ajudar, tá aqui. E, enfim, não tinha ninguém, era uma pobre. A pessoa que não tem, sinceramente, isso é bíblico, não tem Deus, ou não tem um amigo, uma amiga de verdade que vai socorrer, ou ser usada por Deus para socorrer naquele momento, a pessoa é muito pobre. Pode ter a riqueza do mundo, mas ela é miserável. Não tem lógica, né, para a gente pensar assim. Todos os pobres deveriam se matar, porque a vida é dura para o pobre. Como que é? Agora, uma famosa com dinheiro, prestigiada pela mídia. E se fosse crise financeira que estivesse passando, ela tinha fome para conseguir vencer isso. Então a gente tem que analisar que a vida, ela tem os seus percalços. A gente pode vencer muitas lutas. Sim, quando a gente quer. E se podemos, ajudemos as pessoas. Porque muitas das vezes é só prestar o ouvido para escutar o outro. Nada mais. E olha só, tudo tem a ver com esse setembro amarelo aí. Porque tem gente que acha, mimimi, eu não tenho isso aqui, não sei o que. Você tem que lutar para vencer, mas se você não vence a situação, você tem que procurar socorro, ajuda médica. Você tem que procurar. O médico manda você se virar. Que às vezes o médico tem trabalhado com uma outra filosofia, psicologia, de que você tem que ter coragem de conseguir vencer. Você consegue. Sim, até interessante. No entanto, muitas das vezes, o médico está lá para fazer a parte dele. E ele tem que fazer. E se for desenganado pelos médicos e você está fazendo a sua parte, é só Deus mesmo, né? Você tem que confiar em primeiro lugar em Deus. Mas aquilo que é para você fazer, você tem que fazer. Porque Deus não vai descer do céu para curar a sua depressão. Deus não vai descer do céu para curar o seu problema. Você tem que fazer. Se Deus está vendo o seu esforço, Ele vai te ajudar, com toda certeza. Agora, se você não se esforça, você aceita um outro 500.